Fernando Gabriel Gonçalves, em entrevista. Primeira parte, do nascimento no Porto à reabilitação em Lisboa. Olá, o meu nome é Diogo Costa, sou tesoureiro da Direção Nacional da ACAP. Hoje estou aqui no Concelho de Matosinhos, portanto, Senhora da Hora, mais concretamente. Na cidade da Senhora da Hora. Portanto, como conseguem ouvir, já temos aqui um associado que, portanto, vai responder a algumas questões. Nós vamos reviver a norte do país, a história tifológica dos últimos, diria, 70, 80 anos, portanto, e falaremos, como é óbvio, de outros aspectos ligados à deficiência visual. Portanto, este nosso associado tem um longo percurso de vida associativa, é conhecido como Fernando Gabriel, mas o seu nome eu acho que até o nome de cor do Fernando, que é Fernando Gabriel Pacheco Gonçalves. Estou correto? Correto. Pronto. E vamos conhecer um bocadinho da vida do Fernando, o que é que o motiva a estar na ACAP. O Fernando vibra com estas questões associativas, portanto, nós vamos, tal como fizemos para a Associação Luís Braille, através do professor Vítor Coelho, para a Liga de Cegos João Deus, com o Dr. Isidro Rodrigues, hoje vamos falar também da Associação dos Cegos do Norte de Portugal, que foi também uma das associações que deu origem, que se fundiu para dar origem à ACAP. Portanto, nós estamos a norte do país. Hoje é dia 29 de agosto de 2024 e, portanto, vamos dar início à nossa entrevista. Fernando, bom dia. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para esta entrevista. O Fernando nasceu em que ano? Em 1941. 41. Portanto, o Fernando, na altura, quando nasceu, via ou não via? Só para vi até aos 18 anos. Viu até aos 18 anos. Portanto, no auge da juventude, portanto, é 59? Sim, quer dizer, foi entre 57 e 59 que fui cegando. Foi gradual? Sim, apareceram cataratas congénitas, ou foi detectado, né? Cataratas congénitas e, portanto, foi uma evolução, mas foi rápida. E a medicina não conseguiu na altura dar resposta? Sujeitei-me a várias operações para a extração eram cataratas internas e sujeitei-me a 4 operações, mas realmente acabou por não resultar, embora as técnicas, segundo aquilo que outros médicos mais tarde me confirmaram, as técnicas terão sido corretas, mas realmente não resultou. Então, primeiro, só em termos de contextualização, o Fernando qual era a sua escolaridade na altura? Eu, na altura, comecei a trabalhar ainda com 13 anos, eu já estava a frequentar o curso comercial da escola Oliveira Martins. Isto aqui no Porto? Aqui no Porto, na Rua do Sol. E entretanto, estava a trabalhar no Banco Borges Irmão. E, entretanto, ceguei. E os seus pais e até o próprio Fernando tinham algum indício que isto poderia acontecer ou foi algo que apareceu de repente? Ou que vocês ficaram de repente? Eu comecei a notar essa dificuldade exatamente já depois de começar a trabalhar. Pelos 14, 15 anos é que realmente consultei um oftalmologista e realmente ele detectou. Porque até aí eu pessoalmente desconhecia, os meus pais também, com certeza. E, portanto, como é que foi o processo? Porque na altura, vamos ver, hoje em dia nós temos todo um conjunto de pessoas que ajudam, psicólogos para a parte psicológica, temos... como é que foi na altura? Lidar com esta nova realidade? Os meus pais, digamos, eram os progenitores de uma prole imensa, né? Éramos 14 irmãos, se fosse tudo vivo, mas 4 nasceram mortos, foram mortos. E os outros 10, houve 3 que morreram realmente antes dos 2 anos de idade. Porque na altura havia uma grande... ao nível infantil, o número de mortalidade era bastante elevado, é isso? Era elevado. E houve um irmão,
o mais velho, que faleceu aos 17 com uma tuberculose galopante. Também era uma das doenças que na altura... Sim, muito frequente. Muito vigente ainda em Portugal, não é? Portanto, ficamos reduzidos a 6 irmãos e os pais. E a educação, a minha mãe era professora primária, Ok. na freguesia de Santiago Bolgado, que hoje é Conselho da Trofa. E o meu pai não tinha, digamos, teve uma orivesaria, tinha também, o pai dele já tinha uma marcenaria, e assim, pronto. Mas não era... Não, vocês não passavam mal? Não é passar mal, e no que respeita à educação, pronto, havia alguma educação. Portanto, fomos preparados, por um lado, a aceitar o que viesse da vida, pronto, as dificuldades e as facilidades, e por outro, resistir e trabalhar e andar para a frente, que foi este sempre o princípio. Ok, mas então, a partir de 57, começou a evoluir de uma forma bastante Negativa. mais vincada, exato, Pois. pela negativa, a perda da sua visão. Pronto. Eu realmente, pronto, tivemos que encarar isto e aí, devo dizer, na sequência disto, porque depois o banco também dispensou-me, porque eu ainda não tinha concluído 5 anos de trabalho efetivo no banco, e se eles deixassem passar os 5 anos, eles eram obrigados, pronto, a passar, se quisessem passar a reforma, ou então dar outra tarefa lá dentro. Não poderiam despedir. E eles, antes que completasse os 5 anos, dispensaram. E na altura não teve ninguém que o ajudasse Não. a lutar contra isto. Não, contra essa situação, não. Quer dizer, a minha mãe ainda escreveu uma carta e tal, e eles atribuíram o equivalente a 1 ano de salário, mas no que respeita a termos legais, de legalidade de despedimento, realmente não admitiram isso. Anos mais tarde, e bastantes anos mais tarde, e realmente eu fui ao sindicato e depois fui mesmo ao Serviço Social do BPI, então já BPI, e eles consultaram lá os arquivos e digamos, davam-me razão, reconheceram essa razão, mas como eu estava a trabalhar já na Valentina, na fábrica de tintas, como eu trabalhava, eles disseram, bem, realmente se houver algum problema na situação laboral, então, venha cá, porque realmente não deixaremos de dar apoio. Então, Mas, na verdade, não fizeram reconhecimento oficial de que eu tinha realmente sido despedido numa situação de ilegalidade, porque aquele ano que eles me pagaram extra foi só para estar calado. foi só para estar calado. Ok. Pronto, exato. E, portanto, não resolvi. E também tive, pronto, encarei sempre isto, olha, é o que a vida me dá, mas felizmente a vida também deu-me coisas muito boas. Então, mas vamos só recuar aqui outra vez ao ano de 1957. O ano de 1957, no norte do país, se não estou enganado, só havia no Porto um instituto onde as crianças podiam aprender, o Instituto São Manuel, não é? Ok. É. Onde, Aliás, não sei há quantos anos é que se chamava assim, porque inicialmente era o Instituto de Cegos do Porto, exato, não é? Era o Instituto de Cegos do Porto. Ok. Que foi também fundado, ou ajudado a fundar também, Pelo Branco Rodrigues, em 1903 ou 4. 3. Pronto. Ele teve cá mesmo no dia da própria inauguração. E depois também tínhamos cá um grande tiflólogo que era o Albuquerque e Castro. Chegou a conhecê-lo já agora, o Albuquerque e Castro? Conheci perfeitamente e convivi com ele, conversei várias vezes. Ele, aliás, também era sócio da Associação dos Cegos de Portugal, da parte. Portanto, eu estava com ele nas assembleias e
pronto, não... Ok, então já lá vamos abordar um bocadinho mais, mas então, o ano 1957, que é o ano em que o Fernando começa a perder de forma mais visível a visão, não temos mais grandes apoios aqui no Porto, para além do Instituto São Manuel. Sim. Não é? E como é que... Eu ainda cheguei a pensar, digamos, em inscrever-me e frequentar como aluno externo, mas depois isso já não me lembro a razão, porque, pronto, eu não, acabei por não me inscrever. E, bom, vamos lá então seguir. Aconteceram as operações, fiquei na situação que fiquei e consegui, em 59, 59, portanto, em 59 fui dirigi-me à Rua da Almada, que era... Pronto, 365, segundo direito. Exato. Okay? Que é a morada da associação. Foi a primeira, só para contextualizar, porque em 1958 surge no Porto, vindo um senhor que veio de Lisboa, sim, João Teotónio Vieira Alves, que foi um jornalista, creio. Sim, foi. Que esteve preso pela PIDE durante muitos anos. Segunda PIDE. Exatamente, e veio teve uns tempos em Lisboa, se calhar era cego, da Braille. Ok, e trouxe então estes conhecimentos de Lisboa e veio fundar uma associação em 1958, ou seja, um ano depois do Fernando começar a perder a visão, dia 10 de janeiro de 1958, sim, surge a Associação dos Cegos do Norte de Portugal. Exato. Que foi... Onde é que fica esta rua, a Rua do Almada? Ainda existe esta rua até? Existe. A Rua do Almada começa em frente ao Largo dos Lois, portanto, na Rua dos Clérigos, lá junto à praça, e termina cá em cima, na Praça da República. Portanto, ali era a casa, nessa esquina, digamos, nesse gavete da Rua da Almada com Gonçalo Peixoto, era a casa dos Pestanas, da família Pestana. Dos hotéis, que nós só conhecemos hoje em dia. Eu creio que é da mesma família. Ok. Mas pronto, aqui no Porto era uma casa que tem capela, é uma capela de estilo gótico, e aqui onde hoje há os serviços que antigamente eram do Governo Civil, funciona muito lá, cartão, mesmo registro civil. Então a associação era aí, é isso? A associação era nessa rua, sim, mais ou menos, um pouco acima talvez, em frente a uma das entradas do Cinema Trindade. Pronto. Esse 365. E inicialmente ela começou por estar instalada numa sala do Sindicato dos Empregados de Comércio, que era na Rua São Ildefonso. Estive lá 2 ou 3 meses, não sei. E depois... Isto porque este João Teotónio Vieira Alves. A gente que trata por Vieira Alves. O seu Vieira Alves. O Vieira Alves esteve ligado a isto também, a este sindicato, ou não? Ou estou a fazer confusão? Estava, porque ele chegou a ser empregado do Grandela, em Lisboa. Ele para além de jornalista, também chegou a trabalhar lá no Grandela, talvez pelas dificuldades criadas pela própria PIDE. Nós estamos a falar de uma pessoa de renome que veio a cegar na prisão e que veio para o Porto, portanto, fundar uma associação. Conheceu pessoalmente este João Alves? Muito bem, porque, ora bem, quando eu estive durante um ano entre, digamos, 58 e 59, então, a ir mensalmente à consulta do oftalmologista, porque, pronto, sempre tive a esperança de recuperar. Ele não me retirava essa esperança. Mas também não lhe carregava, sim, não alimentava não me dizia a verdade. Pronto, a questão é assim, não tinha a coragem de dizer, bem, isto aqui não há nada a fazer, então.
Mas esse dia teve que chegar, não? E um dia, em setembro de 59, cheguei lá e disse, doutor, preciso saber, ou sim ou sopas. Pronto, eu quero saber se há alguma coisa que eu possa recuperar ou não. Nesse dia, por acaso, além da minha irmã, que era quem me acompanhava às consultas, ia também uma amiga dela. E por isso ele terá olhado para a rapariga e lá pensou que seria uma namorada. E disse, não, realmente não é possível, não há mais nada a fazer. E não. Eu disse, muito obrigado, era isso que eu queria saber. E virei costas. E fui para casa. Fomos para casa. E então, de acordo, pronto, a minha irmã e eu, portanto, a minha irmã aqui teve bastante, foi muito importante nesse papel, e decidimos ir à associação, à Rua da Almada. Mas como é que teve conhecimento da associação? Pronto, lá em casa li esse jornal. E o Iarels tinha uma virtude, que era a questão da comunicação. Ele fazia notícias diárias, porque no próximo sábado, no dia X, a Associação de Cegos Norte de Portugal vai realizar um passeio à praia de Miramar, tal, embarcamos no comboio X. Ele lá, punha lá a notícia toda. Chegava ao dia, lembramos que hoje, não sei o que é, tal. E no dia seguinte estava a notícia do que se tinha passado. Pronto, todos os dias apareciam notícias nos jornais do Porto. Notícias sobre a Associação de Cegos. Então, só até mesmo para referência futura, pode elencar qual era o jornal da altura, se é que se lembra? Havia 3 jornais diários, que é o Jornal de Notícias, que ainda existe. Sim. Era o 1º de janeiro e o Comércio do Porto. O Comércio do Porto pertencia à família Seara Cardoso. Mas existiam vários comércios, o comércio de Guimarães, por exemplo, não sabe? Eu creio que sim, e aliás existia, por exemplo, não era diário, mas o comércio de Leixões. Eu digo isto porque eu vou depois recorrer a uma notícia daqui a bocadinho, de 1962, do comércio de Guimarães, sobre a associação. Salgado Batista. Não, sobre a associação. Sobre a associação e portanto... daí você ter falado no comércio do Porto e ok, então se calhar deve existir também um em Guimarães. Eu creio que sim. Ok, então devido à publicidade ou à projeção que ele fazia nas notícias, vocês têm conhecimento da associação. Pronto, lá em casa, que sempre foram, quando as citações apareciam, tentavam esmiuçar as coisas, e a minha irmã, bem, vamos então à associação. Mas ela comentava consigo, tipo, olha, a associação vai ter aqui uma atividade ou não? Não, na altura não, porque inicialmente a gente, como pensava recuperar, nem estava... Nem se preocupava com a associação. Mas mal viemos da consulta, digamos assim, no dia seguinte, fomos os dois à Rua da Almada, à sede da associação, comprar uma bengala. Mas a associação na altura, segundo o que sei, dava bengalas aos associados ou não? Eu fui comprar. Lembra-se do preço da sua bengala? Ai, não morro. Sei que fui comprar. Custava X e paguei. Como é que era a bengala? Lembra-se? Era daquelas bengalas inteiriças? Era daquelas bengalas inteiriças? Ou já era do Brau? Não, era inteiriça. É porque esta altura, é que nesta altura, nestes anos, nós estamos a falar nos anos de ouro. No início dos anos de ouro da reabilitação. Porque nesta altura estava em Lisboa a haver uma revolução. Sim, mas já foi no início dos anos 60. Ou seja, a Fundação aparece em 59. A Fundação Shine, estamos Sim, a Fundação Shine. Mas antes disso também houve aqui uma visita a Portugal de um médico, de um professor de orientação e mobilidade, sim, que veio trazer essa informação que havia nos Estados Unidos bengalas que não eram inteiriças, que eram dobráveis. Pois. E a Fundação foi realmente a primeira a apresentar essas bengalas. Então, já lá vai. Então, bengala, diz o Fernando, é uma bengala em madeira, tipo cajado, desculpa lá a expressão. Sim, é verdade. E pintada de vermelho e branco.
A associação, segundo o que sei, e recorrendo a esta notícia que eu lhe falei há pouco do comércio de Guimarães, Sim. escreveu nessa notícia qualquer coisa do tipo: agora a moda é listarem as bengalas de vermelho e branco. Acha que isto é uma crítica ou... Eu não considero crítica, é realmente muito usado. Essas cores era uma forma de chamar a atenção aos automobilistas, aos ciclistas, aos peões, de que realmente alguém que se estava a deslocar na rua não via. Então, mas, Fernando, vamos lá ver. Ao dia de hoje, eu, se quero pegar numa bengala, eu não posso... Quer dizer, eu posso ir à capa e comprar uma bengala, ok. Mas eu preciso ter técnicas para poder andar com uma bengala. Você foi em 59 à Associação dos Cegos do Norte de Portugal. Comprei a bengala, era isso que eu ia contar. E agora como é que começa a usá-la? É a minha irmã que me ajuda. Eu usava muito naturalmente o modo como é que eu aprendia. Era, digamos, um modo pendular. Batia de um lado, batia do outro, batia de um lado, batia. E era, pronto, como é que a minha irmã me ensinou? Primeiro, saímos de casa, eu morava na Rua da Torrinha, e a primeira vez, dar uma volta ao quarteirão, acompanhado sempre por ela. Pronto, virava à esquina, pronto. Chegar, bem, e lá ia para casa, e no dia seguinte voltávamos a sair, e então, em vez de dar a volta ao quarteirão, atravessava a rua, quando ia para atravessar, inicialmente eu punha a mão no braço dela, e atravessava, depois deslargava. Depois deixei de pôr a mão no braço, ia só ao lado. E realmente ao fim, agora não me recordo se foi 2 semanas ou o que foi, eu fui sozinho, ela disse, vais tu sozinho dar a volta ao quarteirão. E ela depois seguia atrás a ver, não é? Como é que eu lá dei a volta ao quarteirão, e quando chegamos à porta de casa, já pronto, agora já podes andar à tua vontade. E largou-me. Eu, aliás, tenho uma comunicação que fiz, fui falar sobre o cão-guia, que fiz aqui na Universidade Portugalense, numa iniciativa que eles tiveram, e em que eu digo, foi graças digamos, à brutalidade, não é este o termo, mas no fundo graças ao facto da minha irmã ser como era. Na verdade, foi muito sua amiga. Pois, sem dúvida. Que eu realmente desenrasquei-me. Mas antes disto, já depois disto, há uma coisa que já depois disto, portanto, isto foi em setembro, e em fevereiro eu comecei a frequentar. Em fevereiro de 60. Sim, porque 59. Foi. Mas eu realmente, naquele período de setembro até fevereiro, eu frequentava a associação. Ia para lá passar. Lembra-se dessa época? Lembra-se dessa época? Lembro perfeitamente. O que é que faziam na associação? Para já eu ia para lá, punha-me à conversa com o Vieira Alves. Com o nosso fundador, sim. E realmente, muitas vezes... Ele era simpático? Ora bem, ele era um indivíduo, digamos, muito determinado. E havia gente, por exemplo, eu agora estou a saltar no tempo, mas havia gente que dizia que ele estava ali, ao fim e ao cabo, servia-se à associação para ter uma casa, porque ele vivia lá na própria casa, para ter uma casa, para ter dinheiro para as suas despesas e tal. A vida dele era realmente a associação. Mas isto no Almada, na Rua do Almada ainda, na Rua do Almada. E depois, vocês foram para Santa Catarina. Isso já não é com ele, já não é com ele. Ele faleceu quando, sabe?
Eu sei que foi nos finais dos anos 60, talvez em 70, ou 69, 70 ou 71. Foi por aí. Eu não tenho presente a data. Uhum. É, E nessa altura, permitam voltar outra vez aqui à vida da associação. Conheceu alguns associados que o viriam a acompanhar, nesta sua trajetória associativa? sim, o Joaquim, conheci vários. O Joaquim Rodolfo, que era o telefonista ali no Hospital de Santo António, lá na E isto em que ano é que ele era telefonista? Porque os telefonistas começaram a ser a partir dos anos 60, não é? Começaram a surgir. Ou antes? Os primeiros telefonistas aqui no Porto, talvez até nos anos, à volta dos anos 50, 40 e tal, era ele. Aí havia, salvo erro, eram 4. Era no Santo António, era no próprio Instituto, e havia mais 2. Instituto de Cegos do Porto. Sim. E havia mais 2, mas creio na Segurança Social, quer dizer, eram ligados realmente aos serviços de saúde. Certo. Pronto, no fundo, eu lembro de que havia 4. E estava a ver se me lembrava o nome do... Havia um Alberto, que eu agora já não me lembro em qual deles estava. Bom, mas não interessa. Mas eram associados também da associação. E eram sócios da associação. E conheci, por exemplo, depois o Custódio, havia gente que trabalhava, porque em 56 tinha sido criado o Centro Professoral Queco e Castro. As edições Braille. Certo. Inicialmente não era edições Braille que se chamava. Uhum. Isso foi depois a Comissão de Braille que foi propor o nome. Centro de Produção de Livro para o Cego, ou CPLC. E o Aureliano, que ainda é vivo, que eu não tenho notícia de que ele tenha morrido, ainda é vivo. Mais tarde foi o Salgado Batista que foi para lá trabalhar. Era o Fernando Silva, também ligado, esse gostava mais ligado à música, à musicografia, mas trabalhavam lá na imprensa. Pronto. Na altura existiam muitos cegos aqui no Porto a pedir e a tocar na rua, ou este fenómeno era só em Lisboa? Até à altura que cheguei não conhecia nenhum. A partir daí apareceram uma data deles. Multiplicaram-se. Multiplicaram-se, pronto. A tocar na rua. A tocar na rua. Uns a tocar na rua, outros a vender cautelas. Então quer dizer que lotaria, a vender esta realidade que existia em Lisboa também existia aqui em cima. Sim, sim. E, portanto, eles que ao final do dia faziam o seu dia-a-dia a tocar nas ruas, a vender as cautelas e depois iam para a associação, é isso? Sim, iam passar algum tempo. Quer dizer, quando eu apareci lá na associação, sim, àquela hora eu ia mais à noite, porque eu já explico porquê, e realmente à noite muitos não iam. Mas havia uns quantos casos que iriam mais ao fim da tarde e assim. E fechava a que horas? Qual era a hora a associação abria e fechava a que horas? A associação, em princípio, até às 6 da tarde, tinha lá uma dada altura, tinha lá um funcionário. Era que administrativo? Um administrativo, sim. No fundo, ia aprender muito. Os primeiros começaram por ir aprender o ofício, não tinham um curso propriamente, ou estavam a fazer... Mas o que é que ele fazia lá? O que é que ele fazia convosco? Pronto, eles unicamente tratavam de divulgar as atividades da associação, apelavam a que se tornassem sócios quando souber quem se ficasse cego. Mas o que é que você fazia à noite na associação? Pronto, eu comecei a ir à noite diariamente quando fui para aprender o Braille. Eu fui o primeiro aluno da Associação de Cegos de Portugal. Era o Elísio Cardoso,
que realmente me ensinou o Braille. Ele trabalhava na imprensa Braille e à noite, das 9 às 10 da noite, ia para ali voluntariamente para me ensinar. E era só o Fernando que aprendia Braille? Eu fui o único naquela altura, porque eu queria aprender Braille. A ler e escrever? Sim, ler e escrever. Portanto, na altura não havia máquina Braille, era com a punção, à pauta e punção. Exato. Chegou a fazer muitos calos? Sim. Cheguei. Mas durante o dia eu comecei a aprender, quando, pronto, tomei conhecimento do alfabeto, e depois ia para lá, pegava numa revista, Poliedro, Porque a Poliedro surgiu também em 56, foi. Creio, não estarem enganados. Foi em 56, foi. Creio que foi ou setembro, eu acho que foi em setembro, 56, setembro, outubro. Eu ia para lá, pegava uma revista e começava a tentar ler. Claro que no início eu começava cá ao cimo da página, na primeira linha, quando chegava à meio da linha Estava cansado. Já estava na 10ª ou 15ª linha. Sim. Pronto, quer dizer, foi por muita teimosia, muitas horas, com a revista na mão, voltava ao princípio e tal. Pronto, em 3 semanas, pronto, já li, sem sair da linha. Pronto, estava alinhado. Porque vamos ver, enquanto hoje em dia usam-se técnicas para as crianças se habituarem, ou quem quer aprender Braille se habituarem ao tamanho dos pontos, não é? Sim. Para se ir otimizando o tato, a sensibilidade do tato, o Fernando teve a oportunidade disso e teve de se fazer à vida, não é? Como é que a técnica dele ensinar? Havia umas chapas que ele levava. Chapas de zinco? Sim. Que é as que se usavam para perfurar o papel para fazer livros, é isso? Exato. Ok. Era essas chapas. Era as impressoras da altura, salve seja. Era. Portanto, ele tinha, por exemplo, uma chapa com as letras em separado, com uma letra um espaço, uma linha, espaço, depois uma linha em branco, depois outra linha com mais 10 letras, e depois outro espaço, mais 10. Pronto, tinha aquilo de modo a não se confundir. Depois tinha uma outra chapa em que já se juntava formando sílabas, né? Depois, e também espaçado assim. Depois havia uma terceira em que já formava palavras. E entretanto, a gente começava por palpar essa chapa, depois passávamos à pauta. Tentávamos reproduzir na pauta aquilo. E isto é, claro, exige prática, muito exercício. E era isso como eu queria aprender o Braille, era isso que eu... De maneira, quando eu cheguei em fevereiro portanto, no ano seguinte, de 61. Então esse é um ano depois. Se for de 61, portanto passamos de 59 para 61 anos e tal. Em fevereiro de 60 comecei a aprender o Braille. Ok. E depois, no ano seguinte, porque entretanto, nesse ano de 60, eu realmente tive a única discussão com a minha mãe. Ok. Porque eu, entrei na altura, disse, eu quero ir para Lisboa para a Fundação. Porque na altura a Fundação começou a surgir, não é? Pois, a Fundação foi fundada em 59. E começou a ser divulgada. Chegou a conhecer o Sr. Shine? O fundador? O Sr. Shine, não. Eu também estou ligado à morte dele. Eu já explico. Sim. Pronto. Eu disse à minha mãe que realmente queria ir para Lisboa, porque queria fazer reabilitação, queria ser. E a minha mãe disse, mas o teu irmão João, que atualmente é o mais velho,
o teu irmão João diz que enquanto houver uma sopa para ele, há uma sopa para ti. Sim, mas eu não estou para andar às sopas dos meus irmãos. Não estou. E ela, mas não sei o quê e tal. Mas foi uma discussão tal que na altura eu virei costas e desci as escadas, morava no segundo andar, e atrás de mim veio o meu irmão Avelino porque é claro, ele viu logo que eu ia sair porta fora. E veio o meu irmão Avelino e conversar comigo, claro, aquilo foi uma cena patética, né? Eu desatei num choro, porque eu também nunca tinha discutido com nenhum dos pais, e aquilo ia-me custar muito. Pronto, lá vim para cima, lá se convenceram, e então vim a Lisboa com o meu irmão mais novo, com o José Maria, que é padre, e vim com ele à fundação. Como é que foi para Lisboa? Foi de comboio? Fomos de comboio. E tratar à fundação para tratar de inscrever, ver. Como é que funcionava? Pronto. Entretanto, realmente lá, digamos, eles analisaram a situação e eu depois, mais tarde, pronto, fui chamado para frequentar, mas eu não, como ainda não era aquele sistema de curso com várias disciplinas, não, eu sabia braille. Movimentavam na rua à vontade. De maneira que puseram-me a fazer, por um lado, datilografia, porque a ideia era eu voltar ao banco, se eles me aceitassem. Se eles me aceitassem para datilografia na máquina de escrever. Sim, comum. Sim. E para preencher o tempo, comecei a frequentar a escola da Companhia de Telefones, na estrada de Benfica, da parte da manhã. Fui para lá aprender a trabalhar com os vários modelos de aparelhos que havia, cabilhas, vários, já mais recente e tal. Mas vamos só, você foi inscrever-se na fundação e voltou para o Porto outra vez, sim, ou não? Voltei para o Porto, porque fui só mesmo fazer a inscrição e pronto, e ter uma conversa lá com os técnicos. Na altura era como é que ela? A Luísa Dorei era a secretária-geral e ainda quando é o início de uma organização, no geral começa por ser o principal a receber tudo e mais alguma coisa. Pronto, ela foi com ela e foi com a Dona Lúcia Namorado, que depois acabaria no novo centro, acabaria por ser a diretora do centro de reabilitação da Cheia, lá já em Alvalade. Pronto, teve uma conversa e tal, e aí pensar, pronto, com as informações que eu dei, as habilidades que sabia, iria fazer datilografia, preparar. Mas espera, como é que soube que ficou, ou seja, você inscreveu-se, foi para o Porto, depois recebeu alguma carta para dizer, olha, começas no dia X? Pronto, fui contatado novamente e tal. E, digamos, fui convocado para começar esse processo de reabilitação. Certo. No início de fevereiro de 61. Certo. Pronto, aí já foi o meu irmão, que também era padre. O João, faleceu. Não é? Não, um que já faleceu. Ok. Fui com ele, eu ia ficar instalado na Rua do Século, num lar que havia lá, que era ligado à Juventude Operária Católica. E o meu irmão, depois, ele, como era dado aos mapas, e bem, pronto,
com um mapa da cidade de Lisboa, assim, bem, vamos daqui para a Avenida Dom Carlos, lá para a Fundação, vamos seguir este caminho que é o mais curto. E então seguia da Rua Seco, atravessava a calçada do Combo, entrava na rua em direção ao Jardim de Santa Catarina, descia uma rua que ia dar ao Condobarão e atravessava por outro lado do Condobarão e virava para a Avenida Dom Carlos, virava à esquerda, ao chegar à Avenida Dom Carlos, virava à esquerda e depois atravessava. Eu acho que era o 45, de certeza. E atravessava para o lado da Fundação. Pronto, foi-me ensinar, depois fizemos o trajeto ao contrário. Ele esteve lá quanto tempo consigo em Lisboa? Não, foi um dia. Foi só um dia? Foi, não era preciso mais comigo. Ok. Realmente, lá, não, sim, porque realmente ele foi no primeiro dia. E quando chegamos lá, está lá fixado um papel a dizer que o Sr. Martim Santos tinha falecido. É 61? Sim, sim. Ok. E realmente viemos para trás, acabou, não há solução. Está fechado, não é? Sim. Pronto, e ele perguntou, mas tu agora sabes? Eu, sei, não te atrapalhes. Realmente, à noite, e fiquei lá na rua. Lembras-te que dia era esse? Qual era a data precisa? Eu sei que era uma quinta-feira, salvo erro. Deixa-me cá pensar. Historicamente também não há de ser difícil localizarmos ou quinta ou sexta. Eu também não tenho. Eu acho que era uma quinta-feira. Porquê? Pronto, eu vim para casa e fiquei no lar. Há um indivíduo que não dormia, não estava a dormir no lar, mas que ia lá almoçar, jantar. Um indivíduo cego? Sim. Não. O lar, o único cego lá no lar era eu. Ok. E a gente chamava-lhe o Sevilha, não sei a razão porque era. E o Sevilha convida-me, queres conhecer outro? Eu queria ir aos Correios. Mas à noite, mas para conhecer os Correios, ele foi, metemos no elétrico, e lá descemos no sítio e tal, e lá indicou onde era para os Correios. E depois voltamos para casa. E eu assim, pronto, já conheço 2 caminhos. Eu parto muito deste princípio, já conheço 2 caminhos, para a Fundação e para ir aos Correios. E quando isto passou-se na sexta, e não foi. Sim, eu fiquei lá na coisa e no dia seguinte é que fui. Tentou ir à China outra vez? Não, no dia seguinte não fui à China porque sabia que estava fechado. Ok. E no sábado de manhã decidi ir aos Correios. Os Correios estavam abertos de manhã e comecei a seguir a linha do elétrico. E lá fui parar. Lá fui parar à zona do Terreiro de Paço e lá me safei. Pronto. Depois, quando voltei para lá para comer, em conversa contei a cena e eu disseram, mas tens uns Correios aqui. Por vezes era em Camões, num largo, que havia lá uns Correios. E lá, e depois passei a usar essa estação dos Correios, não ia para o outro lado. Mas eu era um bocado, digamos, impulsivo. Pronto. Eu, um dia, por exemplo,
que não havia nada, já não sei porquê, não me lembro, ou era, não sei. Sei que fui até à fundação, até à porta da fundação, e resolvi dar um passeio na direção de Alcântara e Belém, então fui por ali fora, com o sol pelas costas. Assim, bem, agora ao regressar, toca a vir. E lá me tentei orientar, mas ainda era alto, tinha já. Encontrava era só roelas e roelinhas, escadas, escadinhas. E eu assim, bem, o melhor é apanhar um táxi. E lá voltei à fundação e pronto. Não é. Não, quer dizer, não me costumo atrapalhar assim muito quando não sei invento. É um pouco. Porque às vezes pode não correr bem, não é? É? Às vezes pode não correr bem. Sim, mas também encaro isso na desportiva, não é? Porquê é que nunca o cativou esta história? Porque era o caminho mais fácil de enverdar pela tocar na rua ou vender cautela? Não. Porquê? Não sei, houve um período em que ainda cheguei a pensar que realmente podia, mas tinha que arranjar assim uma farda tipo marinheiro, com um boné todo dourado, não sei o quê. Pronto, mas eu não, acabei por desistir da ideia e não, eu queria era trabalhar. Queria ser independente e queria trabalhar. E portanto, nunca pus em prática essa eu não sei como definir essa mania de... Essa vida, esse estilo de vida. Sim, esse estilo de vida, de um vencimento incerto, tanto poder ganhar muito com pouco, não sei, não. Então, e só frequentava a Fundação Shine ou chegou a descobrir as duas associações em Lisboa? Eu, entretanto, soube das outras. Das outras duas que andavam em guerra, não é? Sim, na altura, digamos, a guerra foi mais anos 40 e 50. Nessa altura já havia sócios que estavam inscritos nas duas. Ok, sim. Pronto, já tinha como, por exemplo, o Dr. Isidro, não é? Que estava... Sim, o Filipe Oliva, e muita gente mesmo. Chegou a conhecer essa malta toda? Sim. Ok. Eu conheci a Lucília Rego, que depois casou com o Ron Monteiro. Pronto. Porque a Lucília Rego chegou a trabalhar, foi nos Anjos, no Centro Nossa Senhora dos Anjos. O Centro Nossa Senhora dos Anjos pertencia ao Estado, e a Fundação Shine era privada, não é? Era privada. Então, e a associação tinha esta fundação tinha meios? Pronto. Como é que era? Porque os donos digamos assim, os fundadores da fundação eram os donos da SACOR e na altura, claro, estava da Sidla, dos petróleos, no fundo. Certo. Eu não me lembro já o nome que os petróleos tinham cá em Portugal. Lembro-me depois Petrogal e Galp, mas isso são posteriores. E que atribuía, portanto, criou a fundação com um capital de X, não sei se 80 mil contos, que era bastante, né? E depois atribuía anualmente um determinado valor. Como é que eram as instalações dele? Era a SACOR, pronto. SACOR. SACOR é roupa? Não, SACOR era os petróleos. Ok, desculpa. O nome da empresa de petróleos. SACOR. Há uma marca de roupas, ok. A sigla era o gás sigla, mas pertenciam aos mesmos. E pronto, criaram a fundação com os rendimentos dali. E como é que era a fundação? A fundação era um andar, eu acho que até era o mesmo edifício onde estava a Helen Keller, que era o 45. Se não era ao lado. A Helen Keller também era lá, na Dom Carlos. Em Lisboa? Sim.
Ok. E, quer dizer, tinha pouco, era um andar, tinha poucas salas. Já trabalhava lá o António Gonçalves, conheci também lá o Henrique Ribeiro, na altura, o, Henrique Ribeiro? sim, Não é Henrique Portugal. não, o Henrique Ribeiro. Ok. Este António Gonçalves era um que veio a ser presidente da Luís Braga? Sim, É este? da Mar, sim. Alentejano, de Gema. Mas era um que era inscrito também no PCP? Este Sim, António Gonçalves era é este? militante, era militante. Ok. Que foi presidente da Luís Braga alguns nos anos 80. Sim, Ok, estamos a falar antes disso. do Francisco Alves. Correto. Hum, E o que é que este António fazia lá na fundação? Também estava a ser tinha lá reabilitado? um setor que já era, digamos, quase como uma oficina propriamente dito, mas não sei se ainda estava na fase de reabilitação, se não. Mas pronto, tinha umas oficinas, tinha não sei o quê. E o que é que Entretanto, havia pessoal que já tinha sido colocado, ou estavam a começar a ser colocados na fábrica, no Sabonete de Santa Clara, que era uma fábrica lá na Avenida. o que é que vocês faziam nessa fábrica? O que é que eles faziam? Porque eu nunca estive lá. Ah, ok. Mas eram sabonetes. Ok. Não faço a mínima ideia se é difícil, se é fácil. Pronto. Isso também eu. Então, mas o Fernando chega à fundação. O que é que aprende na fundação? Braille já sabia. Um bocadinho. Foi o que eu disse, da tipografia. Ah, sim, da telegrafia, é verdade. E foi para encher as manhãs, para preencher o tempo, foi os telefones. Na tal escola de Benfica. Da companhia de telefones, sim, Ok. em Benfica. Mal eu sabia que realmente nunca seria datilógrafo no banco, e Certo. portanto seria telefonista toda a vida. Mas pronto. Chegou a ser telefonista em que sítios? Se não se importa. Comecei pela própria fundação, porque eu, portanto, estive lá os 4 meses, fevereiro, março, abril e maio, Nesta escola. na Shine. Ah, na Shine. Na Shine. Depois vim para o Porto, tinha a inspeção militar. É verdade. Como é que, tendo o Fernando perdido a visão, como é que fez a inspeção Sim, militar? eu antes, quando trabalhava no banco, eu sonhava era ser paraquedista. Ok. Andar nos aviões e lançar. Sim. Só comigo. Cheguei. Eu fui convocado, era obrigatória a inspeção. Portanto, Certo, tinha que certo, ir lá. certo. Lá me puseram em piloto, como todos, e estava com os óculos. Mas na altura, quando chegou a minha vez de pôr lá pronto, tive que tirar os óculos. O médico lá olhou para mim, fartou-se de olhar, e pronto. Mas então com os óculos não vê nada, não sei o quê, porque eram uns óculos muito grossos. Sim. Mas realmente a visão já praticamente nula. Claro. Já era menos que 1/10. E eu disse, não, sem óculos então nem pensar, mas mesmo com óculos não consigo distinguir já as letras e tal. E até que ele se convenceu e lá me libertou da obrigação, lá me fui vestir e lá ia embora. Mas era obrigatório ir, porque tinha-se iniciado a cagar. E como é que foi recebido em casa? Como é que eu fui recebido em casa? Eu fui bem recebido. Vem da capital? Vem sozinho da capital para o Porto? Sim, para a inspeção? Eu quando eu andava lá, se andava sozinho, eu ia apanhar. Eu digamos, fui até o comboio, até à estação e apanhei o comboio. Porque é Santa Apolónia, provavelmente? Sim, Santa Apolónia. Uhum. E depois chegou aqui no Porto, aqui, São Bento? Sim, ou quer dizer, o comboio podia parar em Campanhã, mas como morava na Torrinha, morava no centro da cidade, eu apanhava depois para São Bento. Certo.
Não me lembro se já havia o comboio foguete. Esse que era o comboio que andava de noite. Não, isso é o comboio. Não, era o que mais tarde foi substituído pelo Alfa, pelo Intercidade, primeiro pelo Intercidade, depois pelo Alfa. Basicamente você aqui demorava o dia inteiro a ir da capital para o Porto, não é? Não, Quantas horas é que demorava? o mais rápido era 4 horas. Não é mau. Às vezes fazia viagem, por exemplo, no chamado Correio, que era um comboio noturno, isso aí era 5 a 6 horas que Era a noite toda. porque parava em todas as estações. Não é? Mas eu não me importava nada com essas viagens. Então, acabou a inspeção, depois voltou outra vez para a capital, foi? Não, fiquei cá porque, entretanto, a parte de reabilitação possível já tinha sido feita. Que foi as duas coisas, a telegрафia e aprender telefone. Sim. Em setembro sou convocado, sou chamado pela Fundação. Setembro do mesmo ano. De 61. Sim, Não, sim. 61. Certo. Portanto, estive cá junho, julho, agosto e setembro. Mas então em setembro sou chamado pela China, porque a Maria da Conceição Piedade, acho que era a Piedade. Quem é essa senhora? Que era casada com António Gonçalves. Ok. Era quem estava a trabalhar lá no telefone. Certo. Da Fundação. Foi colocada, não me recordo onde, mas também não interessa para o caso. Certo. Mas foi colocada e eles precisavam de alguém, chamaram-me para eu ir lá para o telefone. Da Fundação? Da Fundação. Estive lá 3 meses. Esteve lá até o final de dezembro? Sim, até dezembro. E em janeiro, no início de janeiro, fui trabalhar para a Unisotra, que era uma fábrica de plásticos e também preparava assim umas bombitas e umas dinamites e não sei o quê, quer dizer, para a guerra. Isto em Lisboa? Em Lisboa. A Unisotra era na Rua da Emenda, os escritórios. A fábrica era na Amora e Cruz de Bau. Pronto. E esteve lá há quanto tempo? Tive 3 anos. Portanto, 62, no fundo, 62, 63, 64. E em 64 vim trabalhar ali para São Médio. Isto também é aqui no Conselho de Matosinhos, São Médio, não é? Sim, é Conselho de Matosinhos. Certo. Para a fábrica de parafusos, para a Resistente. Fizeram um contrato de um ano e como havia um apoio de 50%, portanto, o meu ordenado seria 800, mas com tal apoio que o Estado dava à empresa, 400 escudos, era 1.200, porque era aquilo que eu ganhava em Lisboa, era 1.200. Mas no fim do ano não me queriam, quer dizer, não me renovavam, porque eu reclamei. A fábrica de parafusos, não é? Sim. Eu reclamei junto à Fundação, eles põem isto, mas não me dão nada o subsídio, quer dizer, recebem o subsídio e acham que, pronto, ou achavam que o subsídio era para eles, eu reclamei. E eles lá deram, portanto, cheguei ao fim do ano e dispensaram. E, entretanto, a Fundação tratou de arranjar colocação para mim e eu fui trabalhar para a fábrica de ferramentas ali também, junto à praia, em frente à praia de Matosinhos, à praia moderna. Então, a partir de 64, não voltou mais a Lisboa, ou voltou? Não, para trabalhar, não. Portanto, a Lisboa trabalhou durante estes 3 anos, convivia. Como é que eram os seus dias em Lisboa? Eu convivia, quer dizer, o grupo que estava lá no lar. Lar? Qual lar? Desculpa. Da JOC, para onde eu tinha ido inicialmente. Ok, sim. Que não tinha pessoas cegas. Pronto, exato. E passou a ter ou não? Não. Eu continuei a ser o único. Era o rei, sim. Eu, os 3 meses, fiquei instalado na rua José Duro, numa casa por cima de onde vivia
o António Gonçalves e a Maria da Conceição arranjaram lá um quarto. E depois, quando fui trabalhar para a Unidora, voltei à Rua do Século. E lá, aí fiz uns quantos amigos, mais e tal. E havia lá uns sportingistas, uns benfiquistas, e tal, aquilo era uma guerra. Às vezes quando... portanto, convivia sempre com eles. Ia lá, nas noites quentes de Lisboa, lá ia, por exemplo, para o Largo Camões, para beber um sumo de tomate, de várias frutas, né, que tinham geladinho, aquilo era bom. Pronto, era um frequentador também da Portugal. Pronto, dentro do que dava o dinheiro, eu não deixava de conviver. Né? Claro. Quer dizer, não era fazer vida de rico, mas... E o que eu fazia mensalmente era sempre uma viagem ao Porto. Fazia as viagens de noite, pronto. Vinha na sexta à noite para cima, ia no domingo à noite para baixo. Eu vinha ver a família? Pois, vinha estar com a família, pronto. E a família estava contente? Sim, isso nunca... Sempre me ajudaram. Sempre. E a sua irmã voltou a ter mais alguma participação? A minha irmã vivia com os meus pais, na Torrinha. Ela nunca casou. E, digamos, em termos diretos, não, quer dizer, eu como me deslocava independente, e como mesmo quando ia trabalhar em definitivo, eu ia para o trabalho e sim. Ela fez-me uma ocasião, ela às vezes punha muita dúvida, achava que a gente fingia, mas um dia eu frequentei ao mesmo tempo com o meu irmão João e a mulher, portanto, o Instituto Francês. E eu ia com eles e com um outro camarada, e que eu não sabia sequer porque eu na altura não era militante, nos anos 60 nunca liguei, mas eu ia para o Instituto, frequentava a aula, tinha arranjado uma pauta para poder escrever com... Tirar apontamentos? Não, era mais os testes, coisa assim. Uma pauta em metal, que eu metia a folha lá dentro e escrevia lá direitinho. E a professora era fantástica, realmente tinha um jeito. Ela, para não denunciar aquilo que não via, ela, por exemplo, quando era para mostrar, perguntar aos alunos qual era o objeto, ela passava aluno a aluno, passava o objeto para a mão, quer-se que se é e tal, fazia a pergunta e o aluno respondia e tal. Chegava à minha vez, passava para a minha mão e claro. Lá dizia que o comportamento era igual, certo? Sim, o comportamento é igual para todos os alunos. Sim, de maneira que aqueles alunos só souberam, aqueles colegas, só souberam que eu não via. Então, mas não o viam escrever na pauta? Ao fim de 3 meses. Mas não o viam escrever na pauta? Eles também estavam a fazer o mesmo, a redação, o ditado, normalmente eram ditados, mais, e eu fazia, pronto, escrevia, estava lá nas costas deles. Eles não estavam, nunca tinham reparado, pelo menos foi o que eles disseram. Certo. Nunca tinham reparado. Eu entrava e saía com o meu irmão e não, para eles não havia problema. E pronto, só nessa altura é que... Isto aqui no Porto, já? Já, no Porto. Isso andei ali, fui até ao 5º ano, mas depois não continuei. Então, e aqui no Porto, portanto, teve na fábrica de parafusos? Depois fui para a Microfabril, que era uma fábrica, que eu falei um bocado nos fermentos, porque a Microfabril, embora trabalhava, era antibióticos,
mas era dos mesmos donos da fábrica de fermentos. Quer dizer, de um lado tinha a fábrica, a sede produtora de fermentos, acho que era esse o nome. Em Lisboa era a Fábrica Portuguesa de Fermentos Holandeses. Era como é que se chamava aquilo? Carcavelos, acho eu. Não era Carcavelos. Parede? Era na zona, era mais para cá. Ali na zona de Carnaxide, Ok. mais naquela zona, mais ou Perto de menos. Lisboa. Sei que o famoso ministro, como é? O famoso ministro das Obras Públicas da altura, ele é muito conhecido. Sim. Um dia ao passar por lá, sentiu aquele cheiro e foi lá ver e obrigou a fazer obras, porque aquilo é o fermento, quando está numa determinada fase, deita um cheiro muito intenso. forte. Sim. Bom, mas fui trabalhar para lá e estive lá até 72, e em 72 é que passei para a Valentina, para as tintas. E estive até que a fábrica fechou. Quando é que a fábrica fechou? Pronto, aquilo era a Valentina era uma empresa francesa, mas aqui cada país tinha a sua fábrica. Era a Valentina Portugal, era a Valentina de Espanha, era a Valentina não sei o quê, mas eram independentes, digamos assim, como que tinham donos diferentes, embora fossem todos franceses. Certo. Aliás, o patrão daquilo era genro o Yannick Lucas, que era ligado à família Bertrand. Ok. Era genro da livraria. do Martin Schein. Era casado com a Cristina. Ok. Pronto. O senhor Martin Schein está no cemitério israelita, não é? Em Lisboa. Sim, eu acho que é isso. Eu nunca fui lá. Eu sei que existe uma fotografia de 1964, nunca tive acesso a ela, mas existe uma fotografia deles a visitarem a campa no cemitério israelita, creio. Ficha técnica. Produção e edição, ACAP, Associação dos Cegos e Amblyopes de Portugal. Data de gravação, Matosinhos, 29 de agosto de 2024.